Na semana passada, quando nossa querida pastora Elice estava ministrando, e ela falou sobre, tem crente aqui, e vai lembrar, testemunho de vida. Não foi isso? Falou sobre testemunho de vida. Que nós temos Jesus, o sangue de Cristo, e o testemunho é que faz com que a gente fique selado contra o pecado, tá? Então as pessoas vão olhar na gente e vão saber que aquilo que nós estamos lendo e fazendo está alinhado com a nossa vida. E aí quando ela estava falando sobre testemunho, Deus me trouxe uma direção para falar sobre a igreja, tá? Sobre nós. Diga, é sobre nós hoje? Domingo também foi, viu? Domingo também foi, viu? Mas é uma palavra voltada para a gente, né? Na questão chamada igreja, tá? E aí eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé e abrir a nossa Bíblia em Mateus, tá? Mateus, quando você encontrar Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, você glorifica o nome do Senhor. Você que está em casa também, viu? Louvado seja Deus, venha-se embora, tá? Então, glorifica o nome do Senhor. Aleluia? Ou espera aí. Amém? Então, vem dizendo assim: chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Simão Pedro respondeu: tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não veio de revelação de carne ou sangue, mas veio do meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo a você, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e você ligará na terra, e sido ligado na terra, ligado nos céus. E se você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Papai de amor, no nome de Jesus, nós te amamos e amamos principalmente a tua palavra, Pai, porque ela nos dirige. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos receber a porção de hoje com o nosso coração aberto, o entendimento claro de tudo que será ministrado. E que meus lábios, Papai de amor, sejam de fato e verdade aquilo que o Senhor programou para esta tarde, no nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Amém, povo santo. Eita Deus. Deixa eu só abrir aqui Eu costumo não anotar, viu? Mas eu deixei algumas coisas aqui. Elis trouxe na semana passada uma pequena parte que talvez pode ter passado despercebido. Ela falou mesmo assim: eu e você, fora desse ambiente, nós somos membros. Mas juntos, nós somos igreja. E isso faz total diferença. Total diferença na nossa vida. Quando em Mateus vem dizendo que a porta do Hades não prevalece sobre a igreja que foi edificada por Cristo Jesus, quer dizer que quando nós estamos juntos, nós temos esse poder sobrenatural que o inferno não aguenta. Ele pode tentar a nossa vida enquanto pessoas que estão isoladas. Por isso que a gente diz: não se isole, não fique só. Deus não te fez para ficar sozinho. Então você precisa, se você está em Cristo Jesus, o que nós aconselhamos a você é que você sempre fique junto com outra pessoa. Ah, Deus pediu para fazer tal coisa. Chama a pessoa para ir junto com você. Mas você não vai suportar o peso sozinho. Porque a igreja que foi estabelecida por Cristo Jesus é quando nós estamos juntos. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, Espírito de Deus. E isso faz um selo do céu na nossa vida.
Imagina se a gente, antes de chegar a Cristo Jesus, tem alguns aqui que são crentes de berço, né? Mas a gente, um povo mais velho, né? Mais usado pelo esse tempo, né? Eu não vou falar mais do que isso não, para poder não ficar feio para a gente, né? Mas imagina o que é que a gente já viveu durante esse tempo todinho, porque eu aceitei Cristo Jesus, ou melhor, eu trouxe Cristo Jesus para dentro de mim e para a minha vida com 30 anos de idade. Tem uma carga grande na nossa vida relacionada ao que estava antes dos 30 anos. E dos 30 anos para cá, nós vamos tentando mudar diariamente, não é verdade? E aí é um peso, minha gente, às vezes, porque a gente quer lutar para não fazer o que é correto. A gente luta para não fazer o que é correto. Não é porque a gente luta para não fazer o que não é correto. A gente luta para fazer o que não é correto. Porque o correto já está estabelecido. A gente luta para não fazer o que é correto. A Bíblia vem repleta de direções do Senhor para a nossa vida. Vem ou não vem? Mas às vezes a gente se prende às promessas de Deus. Não é para a gente ter, não? É sim. A Bíblia é cheia de promessas, mas também é cheia de cumprimentos. E esses cumprimentos foram feitos e decretados para a minha vida e para a sua vida. E aí quando Jesus começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo, ele falou que a igreja, a base da igreja é a verdade. Jesus diz o quê? Eu sou o quê? Vocês são crentes. João fala isso, eu sou... Está vendo que vocês são crentes? Vocês são crentes demais, menino. Chega, me arrepiei, rapaz. Eu me arrepiei. Vocês são crentes demais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é vai não, viu? Ninguém vem ao Pai. Porque naquele momento ele sabia qual era a posição dele, se não for por mim. Ele diz isso. Então, quando a gente vê Jesus declarar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele coloca nós como corpo dele, porque quem é corpo de Jesus? Quem está aqui é corpo de Jesus? Nós somos corpo de Jesus. Nós somos a igreja que ele vem buscar. É o corpo de Jesus. Dentro de nós precisa pulsar a verdade. E a verdade não tem acordo com a mentira. Hoje, né, a igreja ela é responsável por carregar essa verdade. Diz aí para o teu irmão, meu irmão, cutuca ele mesmo para poder ele ficar acordado. Cutuca ele, meu irmão, eu sou responsável pela verdade. Não é você não, viu? Não é você não, é eu sou. Viu? É, eu sou. Pare de apontar para o crente do lado. Pare de apontar para o crente do lado. E carregar essa verdade é dar testemunho dela. Lembra do domingo passado? Se perdeu, vai lá no YouTube. Dá testemunho. Dar testemunho é quando ninguém está olhando para mim. Quando eu estou andando na rua e as pessoas estão vendo, me vendo, o que é que exala da minha vida? Verdade. Se não for isso, não está sendo testemunho de vida e eu vou te dizer que tu não está sendo igreja não. Quando a gente não mora com a verdade, o engano se estabelece em nós. A gente tenta, para a gente não pensar que Jesus se cansa da gente? Não. Ele não se cansa da gente. Agora, ele fica entristecido quando a gente não faz nada, né? Aí também a gente é uma coisa, que a gente vai dizer que é coisa rara. Jesus fala com a gente, chega no ouvido da gente e diz, olha, faz tal coisa. E a gente corre. Não faz isso daqui não, e a gente faz. Está escrito tudinho. Aí quando a gente começa a perceber, quando é que a gente começa a perceber que o engano está na gente? Quando a gente começa a desconsiderar aquilo que está escrito na Bíblia. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia e não ter mais a revelação de Deus para a nossa vida. A igreja ela só é sustentada pelas revelações de Deus. Se não tiver revelação, a igreja não está sendo mais sustentada por aquele que diz, nesta pedra eu edificarei a igreja. Ele está dizendo que não é uma areia, ele não está dizendo que não é uma madeira, como esse tablado que está aqui.
Não é essas cadeiras, ele está dizendo sobre esta pedra. Eu imagino que existia uma pedra lá muito firme e que ele se comparou, ele colocou-se na vida como aquela pedra e ele disse: Pedro, nesta pedra, Pedro, eu edificarei minha igreja. Se nós não estamos andando nesta pedra, nós estamos andando na verdade não. Mentiroso. Engano. Tudo está dentro de nós. Infelizmente. Eu vou trazer só um, que eu até marquei aqui, mas eu quero transicionar com vocês. Quando a gente abre lá em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ter a trajetória da vida de Saul. Saul foi um homem ou não foi um homem escolhido por Deus? Foi ou não foi? Foi, crente. Foi. Você que está aqui, que sabe que é de Cristo Jesus, você foi ou não foi escolhido por Deus? Fomos. Menino chegadinho, fomos. Fomos, sim. E por que Deus rejeitou Saul? No ápice do engano de Saul, quando ele começou a desobedecer a Deus, em 1 Samuel capítulo 18, Saul vai fazer uma oferta, que não era cargo dele fazer oferta, tá? Samuel estava chegando para fazer essa oferta. E Saul atropelou, querendo buscar algo que pudesse agradar a ele e agradar ao povo que estava com ele. Se você está com dúvida, depois você vai lá e lê, tá? Porque você é crente, então você lê. E aí Samuel diz: poxa, Saul, melhor do que oferta, de que sacrifício, é obediência. E melhor do que qualquer oferta é a submissão. No engano primordial, de Saul, foi quando ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu o quê? A uma fala do Senhor. Então a verdade tem voz. A verdade tem voz e ela fala conosco todos os dias. Pergunta a teu irmão: meu irmão, a verdade tem falado contigo? E o que tu tem feito com essa verdade? Crente. O problema de Saul foi exatamente esse, e talvez a gente não entenda que está acontecendo às vezes as consequências que aconteceu com Saul, porque a gente acha que não acontece. Deus só não rejeitou a gente. Mas quando Samuel começa a orar por Saul, no capítulo 15, Deus diz: pode parar de orar por Saul. Eu o rejeitei. A palavra ele diz: eu o rejeitei. Primeiro rei de Israel. Um rei de Israel, estabelecido por Deus, vindo por escolha divina. Mas ele não tinha um coração para poder habitar a verdade e de saber que quem ele deveria promover era o Senhor e não a ele mesmo. Então, no engano de Saul, sabe o que Saul fez? Samuel morreu. E aí a Bíblia fala, deixa eu abrir para poder a gente não ficar na minha palavra, deixa eu pegar aqui. Passa Davi, Golias, Samuel. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa, eu estou para não fugir. Então, ele procura uma pessoa que faz feitiçaria para poder ter uma conversa com Samuel. E aí, depois eu passo o versículo para vocês, e aí ele faz mesmo assim: não quero consultar, quero ver, porque naquela época ele tinha expulsado todos os feiticeiros, médiuns do reino. E depois ele procura um médium. A Bíblia fala isso. E quando ele procura, tem um espírito subindo. O médium. Tem um espírito subindo. E ele pergunta: como é ele? Ele é baixinho e usa uma capa. Ele entendeu que era Samuel. Quando nós estamos afastados da verdade,
Quando o engano começa a tomar conta da nossa vida, nós achamos que aquilo que vai ser falado vem de Deus. E não é. A gente vai buscar mecanismos, ferramentas para poder acessar a Deus, mas o engano já tomou conta da minha vida e da sua vida. A igreja é para viver no engano? Nunca. Se nós estamos vivendo engano ou querendo acordar com o que a Bíblia diz, vou te dizer uma verdade, você não é igreja. Você não faz parte desse corpo. Sabe por quê? Porque aquele que é igreja, ele pelo menos, todos os dias, ele tenta acertar, a fazer aquilo que é vontade de Deus, a dizer aquilo que está na Bíblia, a viver aquilo que a Bíblia aponta, não o que é satisfatório para mim. E isso, às vezes, é um confronto. Se você não tem sido confrontado com a palavra de Deus, o engano se estabeleceu em você. Saul ficou dessa forma. Ele não quis mais ter confronto com Samuel, que era o profeta da época, que trazia as direções de Deus para a vida dele. Foi o cara que derramou óleo na cabeça de Saul. O cara que orou e Deus disse: Saul vai ser o próximo rei, Saul será o rei. Pegue o óleo, Samuel vai com o óleo e Saul, você é o próximo rei de Israel. O rei naquela época não só era uma presença de monarquia, não. Ele tinha uma direção que era assertiva junto com Deus, porque ele tinha pessoas ao seu redor que trazia e ele escutava. Ele não fazia nada se não consultasse o Senhor. Ou o Urim e o Tumim também. Mas ele quis escutar a sua própria vontade. Diga para você mesmo, minha vontade dá errado. Dá errado. Dá errado. Dá errado, minha gente. Quanto mais eu atendo minha vontade, pior situação eu fico. Quanto mais a minha vontade aflora, em pior situação eu fico. Pode parecer para as pessoas que nós estamos bem, mas nós estamos péssimos. E é por isso que às vezes nós queremos entrar em acordo com a verdade. E aí, a igreja ela não pode. A igreja somos eu e você, viu? Não é verdade? É verdade, que eu sei que tem crente aqui. É verdade. Então, a igreja não pode moldar a verdade para agradar os outros. Estamos vivendo num período que querem matar a verdade que existe dentro da igreja. Querem assassinar de novo o nosso Jesus que está na palavra. E nós somos esses que precisamos brigar a unha e a ferro para que essa palavra não morra. Mas ela não vai morrer porque ela não vai deixar de existir não, tá? Esse livro físico, ele vai deixar de existir. É cumprimento até a volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, e aí é interessante estudar um pouquinho de escatologia. Depois da volta de Jesus, chegar ao céu só a preço de sangue. Isso quer dizer o quê? Que agora nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça é, meu Deus, eu me arrependo, eu quero esse Jesus, e eu quero viver com Ele no céu. Ele eu considero e sei que Ele é meu Senhor, Ele morreu na cruz para me salvar, e eu vou andar conforme o que Ele está dizendo. Mas se você não fez isso no período da graça, ou se você não se arrependeu dos seus pecados e dos seus atos que entristecem o Senhor, Jesus voltou, ficou. E agora sabe como é que vai ser? Você vai chegar para você e vai dizer, ou para quem ficar, né? Porque eu não quero dizer você, porque eu sei que, pelo menos vocês aqui, eu conto vocês no céu. Eu estou lá. Quando chegar, vai dizer, você é seguidor de Cristo, é? Se você disser sim, morte.
a preço de sangue. A preço de sangue. Ah, mas faz medo, pastor. Faz nada. Se você tivesse medo, você não estaria nos atos pecaminosos da sua vida. Se você tivesse medo de uma situação que o Apocalipse aponta, você estava fazendo diferente. Aqui ninguém prega o Evangelho como se fosse condenação. A gente sabe que existe uma direção na Bíblia. E por essa direção existir é que a gente precisa viver pela direção que é exposta. Não é verdade? É. E aí quando nós começamos a moldar essa verdade para agradar as pessoas, estabelece um engano também na gente. Eu não vou deixar de falar que é pecado, porque o fulano vai ficar com raiva de mim. Problema do fulano. Problema do fulano. Quem pecou fui eu? Não, é problema dele. E ele precisa assumir as situações que ele mesmo fez. Agora, meu ouvido, é como dizem em Tiago 5,16. Confesse os pecados uns aos outros, para que a oração do justo lhe ajude na cura. Meu ouvido, enquanto pastor, enquanto homem de Deus, é para ouvir. Mas eu não sou a solução do pecado de ninguém. Jesus veio para pagar a consequência do pecado, que era a morte eterna. Ele nos instrui de como devemos viver, mas ele não vai evitar que eu ou você peque. Essa é uma responsabilidade nossa. E não adianta jogar para pastor, para a igreja, para irmão, para depois dizer, eu estou saindo da igreja porque o pastor, porque... Não adianta. A verdade é que, às vezes, quer ser pregado um evangelho que o meu coração fique confortável. Ah, não, o pastor está falando sobre a minha vida. Estou não, crente. Estou não. Jesus, o Espírito de Deus, traz uma direção para a sua vida. Agora, às vezes, a gente não quer escutar o que o Espírito diz. Por quê? É confrontante. Para todo confronto existe um crescimento. Aquele confronto que eu aceito e eu mudo a minha direção. Se não, pouco importa, foi uma palavra que entrou no meu ouvido e saiu. Eu acho interessante que quando a gente chega em Apocalipse também, na leitura das cartas das igrejas, vem dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é a gente. E nós deveríamos, principalmente nesse período, que nós entendemos que Jesus está à porta para poder chegar. Ele não está batendo mais não, tá? Ele está à porta para poder vir. Como eu digo e repito, eu vejo que ele meu surfista, ele vai vir flutuando sobre da nuvem. E eu entendo que ele já está quase com um pezinho em cima dessa nuvem para colocar a outra e vir. E eu tenho certeza que você anseia isso. Se você é cristão e se desprender desse mundo, você anseia isso. Eu estava um dia aqui orando com um pessoal, me deu uma saudade do céu. E eu me caí aqui no choro, porque dá saudade. Ah, mas você não estava, meu espírito estava no céu. Aquele espírito que foi recriado em mim, ele estava no céu. E ele me traz a saudade do céu. Ele me traz a saudade da minha origem. A minha origem não é nessa terra, não. Se você quiser ficar nessa terra, continue com seus atos que desagradam a Deus. E seja feliz. Seja feliz. Porque ninguém aqui está para poder dizer que você vai ser infeliz, não. Seja feliz. Mas a minha felicidade plena é o céu. E por eu desejar o céu, é que eu renego as coisas desse mundo. O mundo e o cristão, eles não andam no mesmo caminho. São direções opostas. O que o mundo oferece, o Espírito rejeita. O Espírito de Deus rejeita tudo o que o mundo oferece. Ah, mas eu quero pecar para poder ter minha experiência com Deus. Vai lá. Só cuidado quando você for pecar, o candeeiro apagar
né? Como as virgens prudentes e as não prudentes, e acabar você vai-se embora. Eu prefiro guardar tudo aquilo que o Senhor já colocou como direção para a minha vida e me esforçar ao máximo para não fazer algo de errado, não me esforçar para poder cumprir a palavra de Deus. A gente coloca peso na palavra de Deus. Sabe por quê? Lembra dos 30 anos de Adriano? 30 anos, a gente tem que colocar o peso naquilo que a gente viveu para justificar os nossos atos errôneos. E não tem mais justificativa. O nosso erro foi justificado em Cristo Jesus. Então nós não precisamos ficar mais com justificativas. Quando Jesus dirige algo pela voz dele, nós precisamos atender. Lembra que não existiria um comando se não houvesse voz. Então obedeça a voz de Jesus. Você vai ver que a igreja, ela, dentro de nós, soa diferente. Quem já recebeu aqui uma profecia? Pode levantar a mão. Quem recebeu aqui uma profecia? Quem já recebeu uma profecia mesmo? Não, eis que te digo que Deus não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Que já? Só? Só 2? 3. Ninguém teve um ambiente profético para receber uma profecia? Amém, então, glória a Deus. Em casa também. Quando você recebeu e o Senhor testificou dentro de você, você entendeu literalmente que era a voz de Deus. E a profecia é algo do futuro. Sobre a nossa vida, sobre a vida daquilo que a gente executa, para poder chegar no cumprimento. Mas foi Deus falando. Mas dentro da própria profecia, existe um caminho para a gente. Se a gente não atende o caminho, é como se fosse Saul. A gente começa a andar por nossos próprios pés. E isso vai dar errado do mesmo jeito. Deus fala conosco, meu amado e minha amada. E Ele não para de falar. Quando Deus entra no juízo, que é a falta da fala de Deus, a gente já pirou. Porque nós éramos para estar buscando, dia após dia, a voz do Senhor. E eu anotei aqui, né? Eu estava indo para o Recife, e eu estava pensando na ministração, e Deus falando no meu coração, no corpo de Cristo, não há espaço para a igreja, para a verdade permissiva ou a realidade relativista, mas sim para a verdade absoluta. Quando você perceber que está sendo algo que não é a verdade absoluta. E onde é que eu encontro a verdade absoluta? Bíblia. A verdade absoluta está na Bíblia. E essa verdade absoluta, ela não vai ser relativa aos meus desejos. Se nós olharmos o nosso cenário no dia de hoje, o cenário que a geração dos nossos filhos estão entrando, infelizmente, a minha geração, me coloco, tá? A minha geração. Quem tem seus 30 anos aqui? Levanta a mão. 30 anos. Pronto, de 40 para baixo. Amém, né? Geração comigo. Quem tem aqui 50 para baixo? Menino, tem uns negócios aí que tá mais para frente, viu? 50 para baixo. De 60 para baixo. 60 anos para baixo. Ok. Nós temos aqui na igreja, hoje fisicamente, aproximadamente 5 gerações diferentes. Temos a geração de 70, né? Mais ou menos 70 anos. A geração que vai para os seus 50, 60 e as outras gerações. E eu digo que eu, por me acovardar tanto, no meu período de 30 anos, eu fundamentei hoje o que os meus filhos estão vivendo. Ah, uma geração fraca. Pode até ser. Mas a culpa dessa geração somos nós, que a gente não entregou uma geração boa para eles. Nós fomos covardes em encarar o evangelho do jeito que era para ser encarado,
para poder promover um evangelho diferente. Não que eles não tenham responsabilidade, viu? Eles têm responsabilidade de fazer o evangelho acontecer de acordo como é para ser. Porque hoje o mundo quer empurrar a goela abaixo. Todos os pensamentos contrários ao que a Bíblia fala. Todas as ideias contrárias ao que a Bíblia fala. E a gente, às vezes, pode ficar pensando, mas eu acho que é bom mesmo. É bom mesmo, acho que isso daí é bem interessante de acontecer. É pegar a verdade e tentar fazer com que ela não seja absoluta. Fazer com que ela seja relativa. Relativa, durante o processo, ela vai mudando. E a verdade, a Elisa até falou aqui na hora do início do culto, ela é a mesma que é ontem, hoje e amanhã. Ela é imutável. Se nós estamos tendo contato com a verdade mudada, ela não é absoluta. Quem quiser que venha tentar falar comigo sobre mudar a Bíblia, problema seu. Ah, não, mas o senhor, pastor, o senhor fala sobre o pecado e isso não sei o que. Estou falando sobre o pecado, estou falando sobre a Bíblia. Agora, se eu estou pecando, eu vou ser confrontado e não vou gostar. Eu não vou gostar. Mas se eu estiver com o ouvido ligado, entender que é a voz de Deus, eu vou gostar de ser confrontado. Teve um período, acho que uns 3 anos atrás, acho que foi uns 3, 4 anos atrás, eu estava lendo um livro, foi mais ou menos isso, se não foi, foi agora há pouco. E quando eu comecei a ler o livro, junto com a Bíblia, eu percebi que eu era legalista. E eu não queria aceitar que eu era legalista. Eu queria que as coisas fossem cumprimento assim, reto. Eu faço, meu Deus do céu, eu sou legalista. E aí, o que é que eu faço? Porque a gente recebe revelação de Deus, recebe ou não recebe? Quem leu a Bíblia recebe a revelação de Deus, recebe ou não recebe? E o que é que eu faço? Romanos 12, 2. E renoveis a mente, para que possa compreender quão é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Às vezes, nós queremos relativizar a verdade que foi nos revelada para poder ficar de acordo com a minha vontade. Tu lembra quem foi que fez isso muito? Os fariseus. Os fariseus tentaram relativizar Jesus. E dentro disso, eles perderam a total revelação do Senhor. Eles quiseram um Jesus do jeito que eles queriam. Jesus não poderia ser negro, tá? Jesus teria que ter o cabelo escorrido. Jesus tinha que ser dessa forma. Esse era o Jesus que eu via. Cuidado no Jesus que você vê e tenta imprimir nas pessoas. Jesus, ele é um homem que ele se apresenta a cada um de acordo com aquele que vê. Não é do jeito que eu vejo. Existe uma forma de Jesus, sim, existe. Mas eu não posso imprimir nas pessoas a forma que eu vejo. Eu vejo Jesus assim, 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 assim. Isso é minha ideia. E a minha ideia é falta de verdade. Você está pregando o Evangelho? O que você tem pregado? O que é que você tem pregado? Lembra o testemunho de vida da semana passada? O que é que você tem pregado enquanto verdade? Nós, como igreja, nós somos esse berço da verdade. Se há mentira, eu não habito em você. Não somos filhos de 2 pais. Nós somos filhos de um pai só. E o nosso pai é o pai da verdade. Nosso pai não é o pai do engano, não é o pai da confusão, não é o pai de nada disso. O nosso pai é o pai da verdade, da resolução dos problemas. Esse é o nosso pai. Então, povo amado,
Nós não somos corpo de Satanás. Nós somos corpos de Jesus. Nós não somos corpos de demônios. Nós somos corpo do Espírito Santo. E isso é que faz diferença para o mundo. Esse é o nosso testemunho. O testemunho que habita em nós é a verdade. Se eu não tenho, gente, vocês me conhecem, meu Deus do céu. Eu não tenho curva para falar. Vocês me conhecem. O povo que está em casa talvez não me conheça, não. Mas vocês que estão aqui, vocês me conhecem. Não tenho curva para falar. Se é para falar o que Deus está dizendo, eu vou falar e pronto. Não tenho curva. Ah, mas o pastor é muito duro. Começa a colocar dureza no seu coração. Se for o que a Bíblia está dizendo e o que Deus está revelando, vai vir do mesmo jeito, meu filho. Que não vai ter negócio de colocar ao moldar para o coração do fulano. Quem está falando é Deus, ele que se vira. Se vire com Deus, meu filho. Mas pastor, não sei o que lá. Se vire com Deus. Foi Deus que falou, se vire com Ele. Eu não tenho nada a ver, não. Então eu não tenho. Particularmente vocês me conhecem nisso. Eu tento, todos os dias, fazer que o testemunho de verdade apareça na minha vida. E o maior termômetro disso na minha vida é a minha casa. As pessoas que estão comigo, todos os dias, você também me conhece, né? E aí eu fico muito tranquilo. Por isso que eu digo que aqui é o local que é mais difícil de se ministrar. Vocês conhecem a verdade da minha vida. Outro lugar não conhece, não. A gente pode ir para todos os lugares, conferências, vocês não conhecem a vida dos palestrantes. Vocês não conhecem a vida dos ministrantes. Vocês não conhecem a vida daqueles que estão ali ministrando. Pode ser uma palavra de Deus, com toda certeza. Porque são homens e mulheres de Deus. Não é isso? São. Mas vocês não conhecem a vida deles. A minha vida, a vida desses que sobem aqui nesse altar, vocês conhecem. E vocês vão saber se está destoando da verdade ou não. Se está sendo testemunho daquilo que está sendo falado ou não. Então, subam, não é o altar porque aqui, é no altar para que a verdade apareça por meio da vida de vocês. A igreja precisa refletir essa verdade no meio de tantas mentiras colocadas pelo inferno. E nós somos agentes da verdade desse tempo. Não vá colocar para dizer, não, minha geração é fraca, problema é seu. E você vai fazer o que com isso? Minha geração passou não, porque está vivo. Se eu tivesse morto é que tinha passado. O que é que tu vai fazer com isso? Não tenho força não para ministrar. Não tem não, crente. Tem. O Espírito Santo é que mora dentro de você. É Ele que dá força para. Não é por conta de humano. Todas essas são as verdades que existem na Bíblia. O que Ele vem trazendo para a nossa vida. E que nós devemos sim pregar essa verdade, porque ela é a base da nossa vida. E sobre esta pedra eu colocarei a igreja, e a porta do Hades, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E ela terá a ação que com sua boca desligará nos céus, que desligará aqui na terra, desligará nos céus. E o que ligar na terra é ligado no céu. Você tem um poder de desligar e ligar no céu e na terra. Então não ligue mentira não, no nome de Jesus. Tudo que você fala, você está ligando no céu e na terra. Tudo que você fala, você liga no céu e na terra. Eu que estou contando isso? Sou eu que estou contando isso? Onde é que está dizendo isso? Na palavra da verdade. Na palavra da verdade. Então, cuidado. Cuidado para não carregar mentiras. Cuidado para não carregar fake news na sua vida. Porque agora a moda é fake news, né? Então, a palavra agora se tornou mais digital. Cuidado para você não ser um próprio fake news. Pagar de crente.
bonitão da tapioca. Eu chamo o pessoal lá em casa, faço bonitão da tapioca, né? Minhas filhas, eu digo, bonitão da tapioca, vem cá. Então não façam isso. Não relativizem a verdade de Cristo Jesus. Não tentem converter o que a Bíblia diz em seu favor. A Bíblia fala em favor da igreja. Se você é da igreja, vai estar ao seu favor. Vai estar ao seu favor. Se você não é igreja, não vai estar ao seu favor, não. E você vai contra ela mesmo. E você não vai gostar do que ela diz. Eu vou te dizer que você não vai gostar do que ela diz. Você vai encontrar problemas na Bíblia. Você vai apontar problemas, não porque Deus é tirano, não porque Jesus veio e agora Jesus é amor, e por ser amor Ele me quer como eu estou, como eu faço. Jesus te ama mesmo, mas Ele não gosta do que nós fazemos se for contrário ao que a palavra dele diz. Veio para todos, mas infelizmente nem todos vão. Ah, mas eu que... E aí vai ser muita surpresa. Porque às vezes a gente vê, né, nos filmes aí o arrebatamento, né? Aquele monte de roupa caindo. Quando eu assisti a primeira vez o filme Arrebatamento, minha gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, vai ser assim, é. Tinha acabado de me converter, assisti logo o filme Arrebatamento, 1, 2, 3. Depois deixado para trás, 1, 2, 3. Agora teve o 4, mas o 4... Mas aí eu, meu Deus do céu, é assim, é. Eu fiquei, caramba. Aí na outra semana, uma semana antes, ou foi depois, não sei como foi, eles têm um sonho com arrebatamento. Eu faço, menino do céu, ela é crente mesmo, viu? Aí depois eu tive um sonho. Eu faço, meu Deus, que coisa linda. Quem já sonhou com arrebatamento sabe como é maravilhoso. Então, povo amado, preste atenção. Preste atenção no que Jesus diz para você. Não é o que o pastor fala, não é só o que o senhor ele fala, mas o que Jesus, que Ele é a verdade, diz para você. E como você é igreja, em você Ele está depositando a verdade dEle. E nós somos responsáveis para que essa verdade ganhe o mundo. Tá? Então não tenta colocar tempero não na verdade, não, em nome de Jesus, tá? Eu sei que tem muita gente que cozinha muito bem, mas por favor, não coloque tempero na verdade do Senhor. Amém? Então, povo santo, quando nós começamos a ter o confronto com essa verdade absoluta, de nós começa a sair todas as imperfeições. Jesus, ele não aponta, ele traz revelações para que nós mudemos a nossa direção de vida. Eu vou deixar tal coisa. Você entendeu que é Jesus que falou com você? Então deixa. Não, mas eu gosto de fazer tal coisa. O problema é teu, então. Então não foi Jesus que falou contigo. Ou tu não quer escutar Jesus. Mas se for sendo Ele, só faça. Não precisa de mais nada. Quando eu estava também no período que, começando a ter as revelações da minha vida, minha gente, pelo amor de Deus. Eu já chorei demais, menino. Mas isso também não considerava que era arrependimento não, tá? Choro não é arrependimento, vocês já sabem disso, né? Mas isto quebrantamento no meio. E eu lembro que quando eu percebi, a gente estava num curso, logo no início da igreja, eu e ela, né? No curso, a gente chorava, minha gente. Quando começava a encontrar os negócios na gente, a gente chorava. Pelo amor de Deus, eu fiz isso, foi. Eu lembrei uma vez que me perguntaram mesmo assim, é uma das coisas, né? Já roubou, já tal coisa, eu faço. Eu não, Eu não. Roubei nada. Oxe, que coisa é essa, menina? Meu pai me educou, negócio para não roubar e tal. Realmente ele me educou muito bem, viu? Meu pai e minha mãe, né? E aí quando eu fui pensar no que eu fiz, eu faço, mas rapaz, eu sou ladrão. E eu falei, meu Deus do céu, eu roubei. Eu roubava energia. Lembra dos gorilas, né? Que não era macaco mais, não. Gorila. Roubava, viu, crente? Cuidado, viu? Roubava. Eu às vezes desviava bens que era do setor público para a minha casa.
Então, eu era corrupto. Eu lembrei que quando eu tinha, acho que talvez a idade de Eloá, mesmo que sem querer, eu entrava no atacado dos presentes e sempre saía com um brinquedinho na mão. Eu fui me deparando com isso. Hoje, parece até uma situação assim, né? Mas quando eu comecei, o Espírito Santo trouxe isso para mim. Eu fiz, rapaz, eu sou uma coisa incrível, viu? Que trabalho para Jesus. Mas eu aceitei as verdades do que ele estava me dizendo. Eu comecei a perceber que ele estava querendo construir algo que estava ruim em minha vida. Então, os confrontos que Jesus faz conosco sempre é para o melhor. Nunca é para o pior. Sempre. Então não se coloque como se fosse o mais coitado do mundo. Não, porque Jesus pediu para deixar tal coisa. Ei. O problema é seu, crente. Foi Jesus que pediu. Não foi ninguém que falou para a sua vida. Foi Jesus que pediu. Então faça. Pare de mimimi. Pare de choro-chora. E só vá fazer o que Jesus disse. E seja exemplo dessa verdade absoluta. A verdade que não se corrompe. É por isso que a igreja ela não se corrompe. Quando vem dizendo que vem buscar a igreja imaculada, é porque ela não tem dentro da gente, não é para ver essa corrupção pela meia-verdade. Quem gosta disso é Satanás. E se nós estamos falando desse jeito, nós estamos sendo o próprio cão para aí, minha gente. Disseminadores da mentira do inferno. E quando eu acredito nessa mentira, para poder começar a conversar, eu estou sendo testemunho dessa mentira do inferno. Está achando que está ruim o mundo hoje? Quem acha que o mundo está ruim hoje? Quem acha que está ruim? Está péssimo? Uma verdade para você, vai piorar. Vai piorar. Piora de tal forma que você vai olhar para o lado e vai fazer, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Já disse ou não já disse? Já se disse, não já se disse não? Quem tem abaixo dos seus 50 já disse, quer dizer, acima dos, talvez os novinhos daqui, né? Talvez não tenha dito ainda. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas a gente que já tem já está passando para lá já, a gente que já está passando para lá, já disse, eu nunca vi uma coisa dessa não. É impactante quando a gente vê uma coisa, e quando a gente olha a Bíblia, a gente percebe que está lá. É impactante para a nossa vida. Talvez os novinhos daqui tenham presenciado um momento que todos, talvez nós não tenhamos presenciado, que foi o lockdown. Foi a questão da Covid que fez todo mundo voltar para dentro da casa. Eu me assustava quando eu saía na rua e eu olhava para um lado, não tinha um pé de pessoa. Tinha que dirigir, quando eu olhava na BR, no negócio, não tinha um carro sequer. Eric, acho que estava como motorista no período e percebeu que ele traz alguns relatos do trânsito e não tinha trânsito nenhum. Período menos estressante relacionado à questão de trânsito. Nós vivemos isso. Uma grande pandemia que ocasionou no nosso mundo, né? E foi complicado para a nossa vida, não foi não? Foi muito. Mas hoje nós estamos dando testemunho também que passamos por isso. Mas nós entendemos que isso também faz parte do cumprimento da Bíblia. É ou não é? Para quem entende que a verdade está aqui escrita, sabe que isso também é um cumprimento do que a Bíblia apresenta. Então você vai sair daqui hoje, vai sair de tal maneira que você não vai, meu Jesus, me ajude, em nome de Jesus, me ajude com esses crentes daqui, os crentes de casa, os crentes que vão escutar depois, para que entenda que a verdade, ela é absoluta. Ela é absoluta.
Ela não se faz absoluta. Ela é, em tempo real e em qualquer tempo e até fora de tempo, ela é absoluta. Amém, povo santo? Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Chamar os diáconos para cá. Também chamar a equipe de louvor para cá também. Glória a Deus. Eita, Jesus do céu. Por mim eu faço isso todo domingo, viu? Todo domingo. Eita, Jesus do céu. Vamos louvar?